Caros amigos, sejam muito bem-vindos, muito bom dia. Estava aqui fazendo uns ajustes finais aqui e eu acho que agora está tudo ok. Deixa eu me posicionar certinho aqui. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a esse nosso culto do Evangelho no Lar, que tradicionalmente e semanalmente nós estamos aqui realizando através do Facebook, através da Rede Amigo Espírita. Hoje na nossa semana de número 161, e é uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez, ter tido a permissão divina de realizar esse trabalho tão singelo, mas ao mesmo tempo feito com muita vontade de acertar, de que as coisas transcorram bem. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem aí. Eu fui excluir o letreiro aqui da abertura, eu excluí o vídeo, sabe? Excluí só a transmissão da webcam aqui. Ainda bem que eu consegui já colocar rapidamente aqui no ar aqui o vídeo. Tá tudo ok aqui, parece, né? Nosso letreirinho aqui da Rede Amigo Espírita aqui embaixo. E parece que tá tudo ok. Minha voz, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? A música de fundo também parece que tá tudo ok. Enfim, eu acho que tá tudo correto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tá errada. Eu acho que tá tudo ok. Bom, beleza. Vocês vão me dando as coordenadas aí, tá? Qualquer coisa que vocês verem de errado aí, vocês me falam aqui que nós vamos tentando corrigir. Sempre em busca de acertar. Então, sejam muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, pela Rede Amigo Espírita, pela fanpage, pelo YouTube da Rede Amigo Espírita, pelo meu perfil aqui, Oceano Dervisque. Que vocês... o Luciano está dizendo aqui que foi pega, a Estela foi pega em flagrante fazendo a colinha dela. É nada, ela está aqui, nós estamos aqui de olho aqui na fanpage, ela está programando o celular dela para a gente ver o pessoal da Rede Amigo Espírita aqui na fanpage da Rede Amigo Espírita, enfim. E eu fico aqui monitorando pelo meu perfil, pelo YouTube, e assim as coisas fluem. E aí, tá calor aí ou não? Aqui não tá calor não, aqui tá assim, as fundições aqui de metal, não estão precisando mais nem ligar o forno, mas só jogar o metal no asfalto aí, pronto, derrete tudo. Só tá assim só. Mas parece que hoje vai cair uma chuvinha aqui em Rio Preto, tá um tempo nublado aqui, meio... acho que vem chuva por aí. E aí, onde você tá? Vai chover ou não? Vai chover aqui, Estela, hoje? Bom dia. Bom dia, pessoal. Pense no menino otimista, ele viu uma nuvenzinha ali no céu. Vai chover. Eu vou filmar pra vocês ele dançando na dança da chuva lá na rua, tá? Bom, brincadeiras. É só lavar o carro. Quer fazer o chover, lava o carro antes, pronto. Isso, aí chove. Ou vai lavar a roupa. Brincadeira, né, gente? Chuva é maravilhosa. O sol também nos faz dar valor aí nos momentos que vem aquela brisa, não é verdade? Desejo muita paz no coração de vocês. Bem-vindos ao nosso Evangelho. Quem está aí a primeira vez, se manifeste. Quem está conosco aí desde o início, acho que o Lu tá desde o início, né? E eu tô certo aqui na posição da câmera? Quase encostando na parede aqui. Então eu tenho que vir mais pra cá? É. Peraí. Tá bom agora? Eu acho que tá. Então agora a gente pode começar o Evangelho. Aqui, ó. Tá bom? Tá certo? Tá. Senão dá um nó na cabeça de vocês logo cedo. Não sei se também vocês conseguem assistir Tá balançando mesmo. olhando, né? Porque muitas pessoas falam, eu vou ouvindo. Então aí eu posso até ficar assim, que não vai ter problema. Pessoal, como eu havia falado, vamos em busca de conhecimentos para que possamos viver melhor, viver mais felizes, mais leve, caminhar verdadeiramente com Jesus. Opa! Esbarramos em Jesus no meio do caminho do Espiritismo? Sim, é a nossa base, é o governador do orbe, modelo e guia do nosso planeta, no qual tudo que a gente fala, a gente tenta se reportar a ele com o mínimo de entendimento da nossa capacidade, mas nós sabemos que as leis morais foram trazidas de maneira tão singela por nosso mestre e agora traduzidas pelo nosso Evangelho de maneira que eu posso viver melhor aí na minha casa e ser um cidadão melhor aqui no mundo, fazendo sentido para mim, para você, para todos que convivem, mas muito, muito mais fazendo sentido para o seu coração, porque é isso que importa, né? Na aquisição de virtudes ao longo do caminho,
Ah, então eu vou ser mais paciente. O que vai acontecer comigo? Você vai ser mais feliz. Você vai se irritar menos. Vai diminuir as doses de omeprazol, não vai não? E é isso aí. Tudo dessa maneira que vai caminhar o nosso evangelho com a aplicação da nossa conduta no dia a dia. Tá bom? A minha boca tá um pouco presa, porque eu só falei bom dia pro Sandro e fiquei estudando, fazendo minhas colinhas. Então, aí, fazer exercício. Você ficou com vontade de fazer também, né? Pode fazer. Movimenta assim. Ah, não. Olha aí, ó. Não vamos movimentar, não, senão vai assustar o pessoal que tá chegando pela primeira vez. Fala, dois doidos aí falando bobagem aqui no Facebook logo de manhã. Mas brincadeiras à parte, a gente realmente tem esse desejo de trazer a doutrina espírita de uma forma simples de ser compreendida e que ao mesmo tempo traga uma satisfação para as pessoas que nos acompanham aqui, lembrando que o foco principal sempre vai ser o Evangelho. Qualquer tipo de ideia personalista que exalte os seus facilitadores é equivocada. O nosso foco aqui é o Evangelho e não nós. Nós aqui somos só figuras alegóricas, que só trazem aqui uma simplificação do que entende e, diga-se de passagem, nós também temos muitas limitações, então vamos trazer muito pouco perto do que existe por aí de recursos, né? Mas a gente vai trazer tudo que o nosso coração puder expressar aqui. Então você que está aí pela Rede Amigo Espírita, pelo YouTube, que até Estela precisa pegar o celular que está ali para a gente monitorar, e você que está aqui pela fanpage da Rede Amigo Espírita, pelo meu perfil, sejam muito bem-vindos. Vamos para a nossa prece de início, que a nossa hora aqui está correndo, hoje começando o capítulo novo. Bem-vindo você que está aqui conosco desde as 7h30 da manhã, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Se você puder pegar seu copinho de água para aquele familiar seu que nem tá aí, foi trabalhar, foi para a escola, tá dormindo, mas você sente que tá precisando às vezes de uma aguinha fluidificada. Que maravilha! E não é por nós não é por você, é pela espiritualidade que acompanha você nesse momento, que está buscando algo além da matéria, algo que transcende os seus olhos, algo além do que sua mão pode pegar. Então acredite, tenha fé que a espiritualidade amiga está nesse momento presente em sua casa. Vamos fazer a nossa prece para que nosso coração destrave um pouco, juntamente com a nossa mente, para que possamos nesse evangelho deixar a espiritualidade agir mais em meu lar, em minha alma. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, Deus Pai, nosso Criador, gratidão pela permissão de estarmos mais um dia aqui, com o coração batendo, com o entendimento, pois a mente está funcionando. E é com essa capacidade, Senhor, com essa dádiva da vida, que aceitamos o convite de melhoria íntima, que aceitamos o convite de buscar esclarecimentos sobre leis divinas que vão muito acima das leis terrenas. Obrigado, Mestre amado Jesus, por deixar seus benfeitores, seres maravilhosos que não necessitam mais estar aqui na Terra, mas eles vêm, com vossa permissão, nos auxiliar, nos amparar, nos consolar, para que possamos caminhar mais felizes, com menos lamentações, com passos mais firmes, para o único destino de todas as almas aqui encarnadas e todos os espíritos que possam também escutar essa mensagem, o destino da vida eterna, na nossa verdadeira morada. Que nossa consciência nos acuse no momento que estivermos fazendo algo fora dessa estrada. Muito obrigado, Mestre amado. Que essa luz e essa paz que está aqui nesse momento possa atingir todas as pessoas que eu amo, pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que nesse momento a minha mente está ativada, pensando quanto ela poderia escutar também essa mensagem,
mas que leve essa fagulha de paz também no coração dessas pessoas que não buscam essa mensagem, mas que eu amo. Desencarnados e encarnados, enfermos da alma ou do espírito. Muito obrigado, Mestre, que possamos caminhar juntos com essa corrente maravilhosa do bem, e que assim seja. Que assim seja. Olha o livrinho que eu trouxe hoje, que bonitinho. Ação e Caminho. Eu vou mostrar só a página de trás, olha. Eles Na verdade, têm. a de trás é igual a da frente. É igual a da frente, olha lá. Aí tem Emmanuel na capa, olha que bonitinho. E André Luiz também, né? Bom. Emmanuel, mas são dois, né? é Chico Xavier psicografando em cima e Emmanuel embaixo. Que gracinha. Francisco Cândido Xavier pelos Espíritos de Emmanuel e André Luiz. Do capítulo Confiança e Amor, Emmanuel nos traz: um dia o homem cansado de errar... Opa, só um minutinho. Eu perdi a página. Eu não vou ler essa porque não é essa. Só um minutinho, gente. Deixa eu achar aqui. Enquanto isso, enquanto ela acha aí, nós estamos contentes que hoje, quando a gente vence, começa mais um capítulo novo, é muita alegria, né? Então hoje nós estamos iniciando o capítulo 22. Não separar o que Deus juntou, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o livro que nós estudamos aqui semanalmente. Hoje na edição de número aqui 161 da semana, de número 161. Vamos então... Achou aí? Achei. Achou. Então vamos lá. Que coisa, né? Corta aí essa falha, gente. Bom, do capítulo Sentimento e Ação, para depois, juntamente com o Evangelho, podermos elucidar melhor os esclarecimentos. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados, os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Emmanuel. Escolhas, vivemos de escolhas. Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos lá então para o nosso capítulo 22 hoje. Não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, o divórcio. Vamos lá então, item 1. Indissolubilidade, ou palavrinha de indissolubilidade do casamento. Vamos lá. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: por que mandou Moisés dar ao homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9. A não ser o que precede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo
um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir à união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas, dupla desgraça, que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua, e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. E vamos ao comentário da Estela. É um assunto polêmico, desde aquela época de Jesus, depois na época de Kardec, e ainda continua sendo polêmico. Para quem que nós vamos falar hoje? Para todos os corações. Porque, mesmo que você não tenha divorciado, se separado, não queira, ou para você que pensa nisso, pode ser também para você, para mim, para o Oceander,
que às vezes julga quem o fez, julga quem não o fez, enfim, para todos nós. Porque pode ser um capítulo que, eu vivo bem no meu casamento, esse capítulo não me interessa. Não interessa quando você pensa você dentro de sua casa com seu esposo. Mas pode ser que um dia vai te interessar. Ou pode ser que vai evitar você de ficar falando da vida do outro que fez. Enfim, o que esse capítulo pode nos esclarecer? Para você que vive uma vida que você olha o companheiro ou a companheira e já não tem aquele fogo da paixão, já não tem aquele desejo de ficar tão junto quando ficava ali, quando era namoradinhos, início de casado. Será então que se rompeu o laço de amor? Vou ficar aqui me perguntando, eu acho que eu posso divorciar, porque ele está dizendo que quando rompe o laço de amor, que é essa lei de que estamos falando, a gente pode divorciar. Não é assim, né? O que acontece? Que eles dizem para nós aqui que a lei de Deus ela é imutável, a lei dos homens não é, ela sempre vai mudar por aí. A gente já sabe que hoje isso acontece. Nações ao nosso redor têm a lei totalmente diferente, a favor ou contra o divórcio. E naquela época também. Então essa questão sempre estava vigente, como está hoje. Mas a lei que a gente está colocando hoje é dentro do seu lar, a lei do amor. E não é aquele amor, como diz no Evangelho, que muitas uniões eles fazem. Por quê? Por orgulho, por vaidade, por desejos. Não, é a lei do amor. Significa que pode ser que seu casamento esteja morno. Não significando que ele precisa de divórcio. Porém, quando você busca no Evangelho o porquê das uniões, eles nos dizem que é para a formação de famílias e para você educar os seus filhos, para que seja tudo uma base fortalecida do amor de novo. Então, nós encontramos casos de pessoas que estão fazendo aniversário de casamento de longa data e os filhos desde pequenininho tampavam os ouvidos assim na hora que começavam as brigas, porque vai que papai bate na mamãe, vai que acontece isso, vai que acontece aquilo. Então daí é um caso a pensar. Só que pode ser que dentro desse tumulto todo, que a minha casa não vive esse tumulto de guerra, de conflito, pode ser que essas pessoas eles se entendam dessa maneira. É suportável para eles. Então cada um tem uma lei de consciência, uma lei dentro de si do que é suportável de convivência ou não. O Sandra está mexendo aqui no computador, ele vai pôr um texto aí, eu acho. Então, é uma pergunta para ser feita para o meu coração e para o meu lar. Simples assim, para o meu coração e para o meu lar. E quando o meu filho se separou? Poxa, ele separou. Mas eu que estava aqui de fora, eu enxergava que estava tudo bem. Por que ele fez isso? Porque na minha família nunca houve um divórcio. E nós tínhamos isso também em mente quando casou na igreja, que Deus uniu, o homem não pode separar. Você viu Deus vindo aqui unir alguém? Não. Você que foi ali na igreja pegar a bênção do padre. Isso não significa que Deus uniu. Você vai sentir quando Deus uniu, quando existe uma cumplicidade de propósitos, quando aquela união é respeitosa, quando o desejo de... O que é o tal do amor dentro de uma união? É o bem-querer. O bem-querer do outro. Imagina que na minha união com o Oceander, eu tenho um bem-querer grande por ele um bem-querer grande por mim, dá tudo certo. O problema é quando a pessoa casa e aí tem um bem-querer, eu tenho um bem-querer por mim, ele tem por ele, aí começa a formar uma rachadura. Então, quando começa a aparecer o que todas as uniões aparecem, de amizades, de todos os outros tipos de relacionamentos, com o convívio, o que aparece? Aparecem os nossos defeitos, os nossos vícios morais. Poxa, você anda reclamão, olha, aquele outro ali é preguiçoso, olha. Então vai aparecer. Aí isso daí, o que acontece? Você vai começar a sentir que você não tem amor por aquela pessoa? Não.
Aí você tem que compreender, você tem que usar toda a sua capacidade, aumentar as suas virtudes, porque é por isso que estamos aqui encarnados, não é? Aumentar virtudes. Então, o seu companheiro, a sua companheira, quando a gente tenta buscar a lei do amor, aí eu entendo, é o meu bem-querer. Quando o outro apresenta alguma falha moral, eu penso na minha capacidade. Poxa, vou aumentar, como diz o professor Rodrigues aqui em Rio Preto, o meu nível de aguentamento. Mas até quando, Estela? Até quando não esteja insuportável, ferindo a sua encarnação aqui, que é para você buscar virtudes. Agora, pensar que você vai ter um casamento, que vai ser sempre aquele namoro vivo, cheio de paixão, cheio de um bem-querer falso, não é um desejo que o outro esteja bem, é um desejo que eu esteja bem. Aí começa a complicar a sua vida. Porque você vai pensar assim, mas não tem mais amor nessa relação. Amor é bem-querer. Até por sabe aqueles 2 idosinhos? O que tem de paixão nesses 2 idosos? Tem um bem-querer gigante. Eles nem ficam ali juntinhos assistindo filminho, não. Um vai lá para bote, né? Bote, os aposentados jogam bote. A senhorinha fica em casa, que ela prefere ver a televisão, fazer suas coisinhas ali. E cadê o amor desses 2? Está na mente, está no coração. Então tem muita gente separada, divorciada, vivendo debaixo do mesmo teto. Vou contar o caso de uma amiga nossa. Ela era irmã caçula, só que em uma idade já bem madura. E ela foi desabafar com as outras irmãs. Naquela época, filho de 8 irmãos, né? Acho que era caçula, então tinha 7 para trás. E ela com um casamento que já há muitos anos estava insuportável para sua alma. Chegou nas irmãs e disse assim, olha, você acredita? Eu vivo isso e aquilo no meu casamento. E eu estou pensando em divorciar. E eu sei que vocês vão ser tudo contra mim, porque ninguém na nossa família divorciou. As outras irmãs dela, que eram 3, se eu não me engano, elas começaram a chorar. Que as 3 viveram em um casamento insuportável, um cárcere privado. E deram apoio a essa irmã, que estava assim, eu estou avisando que vocês vão ter tudo contra mim, porque a família delas eram católicas na época que aconteceu isso. Então eu sei que vocês vão me reprovar, mas eu vou avisar que não dá mais para suportar. Eu suportei até enquanto eu criei os meus filhos. Daqui para frente não quero ninguém, não quero ficar com outra pessoa, só quero viver em paz. As irmãs começaram a chorar e apoiaram ela. Porque era tudo que elas queriam ter feito, também não fizeram. Porque elas seguiram a lei de que o que Deus uniu, o homem não separa, mas não é uniu na igreja. É isso que a gente tem que entender. Deus está presente no momento que você olhou a primeira vez, olho no olho com aquela pessoa. É ali que aconteceu aquela união. Será que eu quero um bem-querer para essa pessoa, eu também? E aí no convívio. É desse Deus que a gente está falando. Não é o Deus que estava no altar quando você falou o amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é. É o Deus que te vê como filho. É desse Deus que a gente está falando. Então ele te viu como filho o tempo todo. É desse amor que a gente está falando. Não aquele que você jurou aquele momento, mas o que permanece em sua residência. E aí, eu trouxe essa mensagem de Emmanuel, para a gente tentar entender o que está acontecendo na nossa cabeça se você estiver em um relacionamento que está com um pezinho fora e um pezinho dentro. Pensa numa situação chata, esse pezinho fora e esse pezinho dentro. Olha só. O sentimento cria ideia, a ideia gera o desejo. Desejo acalentado forma a palavra orientação, a ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Ou seja, pode ser que nesse momento você criou uma situação insuportável dentro do seu lar. Por quê? Você deu vazão a sentimentos, a desejo. E aí uma hora ou outra você falou. Então isso vai criando um poder e não tinha problema seu casamento. Mas você sempre tá assim, ó. Aí se eu casasse com outro ia ser melhor. E se
E se agora essa casa que a gente construiu aqui, dá pra gente dividir, eu pego tanto de dinheiro. Olha o seu pensamento, maquinando está com um pezinho fora, um pezinho dentro. Gente, não tem nada que dá certo dessa maneira. É como se você estivesse numa empresa, como o Sander falou da American Flex. Estou trabalhando na American Flex. Eu fico sabendo que outra empresa ali ganha R$200 a mais. Eu já não fico muito satisfeito com a empresa que eu estou trabalhando, eu já coloco um pezinho fora. E eu começo a comparar tudo de ruim que tem aqui, tudo de bom que tem lá fora. Não tem relacionamento que vai resistir a essa tendência sua de insatisfação. Não tem. Porque sempre vai existir algo melhor fora. Por quê? Porque eu parei de olhar as coisas boas dentro. Então, o que vai acontecer com esse funcionário da empresa que fica sempre olhando o que outra empresa lá oferece, hein? Que aqui a American Flex não está oferecendo. O que vai acontecer com esse funcionário? Ele vai começar a trabalhar insatisfeito, injuriado, o seu rendimento vai ser baixo. Porque que rendimento que você tem aí no relacionamento? Sabe que rendimento? Você tem que se doar, você tem que renunciar. Ah, não, assistiu um evangelho aí que tá mandando você submisso. Não é uma submissão ruim, do mal. Que tipo de submissão e renúncia que eu tô falando? Não é submissão. Que tipo de renúncia eu estou falando? Poxa, o Sander hoje quer comer pastel e eu quero comer pizza. Opa! Pronto, desligamos o aparelho. Poxa, o Sander quer comer pastel, eu quero comer pizza. Ah, mas eu não tô com tanta vontade de comer pizza. Eu renuncio. Vamos comer pastel, amor. Pra quê? Em nome da família, em nome de um bem-estar comum. Porque quando nós nos casamos, era eu e o Sander, é você e o fulano, você e o ciclano. Aí nós viramos nós. Quando viramos nós, quando você encaixa em algum lugar, já não pode pensar só no que você quer, pensar no bem-querer do outro. E aí vai dar tudo certo. Só que se eu fizer isso que Emmanuel falou, porque ele deu essa dica aqui para nós, de que começa tudo no sentimento, depois vai para a ideia, o pensamento, a palavra, a ação, que isso serve para as coisas boas também. Poxa, o que você sonha aí que você ainda não começou a ativar a máquina do seu espírito a ponto de conquistar? Aqui a gente usa para o divórcio também, de um relacionamento que pode vir a não dar certo, porque você está criando que isso não dê certo. Fica colocando um pezinho para fora e um pezinho dentro. Decide, meu irmão. Coloca os dois para dentro. Colocando os dois para dentro, sabe o que vai acontecer na tua vida? Vai ter mais paciência com esse cônjuge. Vai ter mais tolerância. Vai ter mais afeto, porque falta nas relações daqui, ó, falta toque, falta carinho, falta um bom dia bem dado, falta uma pergunta de aí, como você tá, mais interessado em como o outro está. Coloca os dois pés para dentro. Mas aí se você me diz que não tem jeito, eu não amo mais essa pessoa, e como você identifica isso? Você não tá nem aí mais. Que hora a pessoa chega, que hora a pessoa sai, que roupa que ela vê, eu não tô nem aí. E aí pode ter tido uma rachadura no bem-querer, então. Porque existe uma indiferença muito grande nessa relação. Avalie isso, tá? Não, o Evangelho não faz uma apologia ao divórcio, ele faz apologia ao amor. E às vezes está faltando amor. Não está dando liberdade para que tudo se rompa e aconteça dessa maneira. Está faltando um pouquinho mais de olhar carinhoso para dentro. Volta naquela empresa, porque a instituição familiar é como se fosse uma empresa, cada um tem que doar ali o que sabe fazer. Gente, olha aqui, invade o espaço aqui, a Nina, é a Nina. Volta, para de olhar para fora, para de fazer comparação, se entrega. Eu vou fazer a última questão que agora o Oceano perguntar para vocês. Faz uma listinha de esposa, de marido, de companheiro. Deixa eu devolver a Nina aqui. De como seria uma boa esposa no meu caso. 10 itens. Poxa, companheira, afetuosa, não é? Leal, fiel. Fiz uma listinha de 10 itens. Cumpra ela. É a sua parte no relacionamento. Ah, mas o outro.
você não vai conseguir mandar no peito do outro. Se ainda existe amor dentro do seu coração e desejo de colocar os dois pés nesse relacionamento, faz essa listinha que você mesmo está impondo à sua consciência e cumpre ela. Se você olhar o outro, o teu olho vai um pouquinho mais além, você já começa a olhar fora, aí não tem relacionamento que resista. E eu acho que agora é o Oceano, né? Pois bem, esse é um assunto muito delicado e, como a Estela bem disse agora há pouco, a doutrina espírita é clara em nos informar sempre em relação a causa e efeito de tudo que a gente toma como decisão. Então, diante de um compromisso que a gente assume, é preciso ver se a gente não está ferindo a nossa consciência, né? E é bem necessário deixar bem destacado que na época que Moisés era condenado à morte, as pessoas por conta de divórcio, especialmente a mulher, que não tinha... de adultério, por exemplo, tudo era na base da morte mesmo, né? Na era mosaica. E depois Jesus veio trazer essa informação de que é preciso se estabelecer a lei de amor. Deixa eu só colocar aqui, rapidinho. O repúdio que o Evangelho diz no caso, era um repúdio de se o marido viu que ela não era uma boa esposa, ela não arruma a casa direita, ela não cozinha direito, ele poderia devolver essa esposa pro lar dela com uma carta de rejeição. Isso. E ela não poderia nem casar novamente. Então olha que progresso que a gente teve. Pois é. Então, quer dizer, era uma lei estritamente assim, ferrenha, ela era muito violenta, né? Principalmente contra a mulher. Porque né? A mulher era tratada como um objeto assim, totalmente descartável, né? E era algo absolutamente, hoje em dia, aos nossos olhos, repugnante, né? Não era algo comum, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai descobrindo que durante a vida, nós somos tomados por decisões, nós vivemos através de atitudes que nós desejamos e essas atitudes nos pertencem. Então, se eu decido me casar com alguém, é uma decisão minha, não é uma decisão que Deus tomou por mim, porque Deus me deu o livre-arbítrio. Então, é preciso saber separar as coisas. O que é imutável, a indissolubilidade de Deus é a indissolubilidade do amor, de que as pessoas devam se amar. Agora, quando as pessoas não se amam mais, ou que elas decidem não estarem mais juntas, essa é uma decisão que cada um toma e sabendo das consequências que tem. Portanto, tudo que a gente programa para a nossa existência, que vai passando o tempo, e a gente resolve voltar atrás, tudo vai ter uma consequência. Então é preciso deixar bem claro isso. Nós somos donos do nosso destino, nós escolhemos para onde nós queremos ir, com quem nós queremos nos relacionar. Deus não coloca ninguém no teu caminho assim, te obriga você a casar com alguém, você que escolhe casar, a decisão é sua. Porque se fosse uma coisa imposta por Deus, então onde estaria o nosso livre-arbítrio? Onde estaria nosso poder de decisão? Vocês observem que o Emmanuel é muito taxativo aqui em dizer que o sentimento cria a ideia, ou seja, o sentimento é algo inato, é algo da pessoa. Aliás, é algo nato da pessoa. A pessoa que desenvolve os seus sentimentos, e tem coisas que você não consegue dominar. Você não conhece gente aí que gosta de alguém que a pessoa sabe que a pessoa faz mal para ela, mas ela mesmo assim ela gosta? E você não conhece também gente que vive com alguém que é praticamente assim, vamos dizer assim, vocês entendem o sentido figurado. É uma pessoa perfeita, mas eu não gosto dela. Eu não tenho sentimento de amor por ela. E aí, como é que você pode? Qual que é a decisão que deve ser tomada? Então a lei que deve imperar sempre é a lei de amor. O que é indissolúvel é o amor. Isso Deus colocou assim, olha, isso nós não podemos dissolver, não podemos abrir mão disso. Agora, quando não há mais amor, você não conhece gente aí que vive junto, mas se odeia? Eu conheço um monte de casamento aí que está fracassado já faz tempo, mas estão ali para manter a pose, para manter a visibilidade da sociedade ativa, para não fazer feio para a família, como a Estela falou agora há pouco aqui. E as pessoas vivem um verdadeiro inferno mental, vivem praticamente um desejo que o outro morra, mas morre logo essa praga aí, para ver se eu fico livre. Eu acho até engraçado uma historinha que a gente conta sempre. Uma mulher que chegou uma vez no Ailuz contou para mim o seguinte: eu vou te falar um negócio, viu? Eu tô num casamento aí, mas eu tô aguentando, hein? Eu tô aguentando. Tadinha, ela falou assim, eu tô num aguentamento aqui para ver se depois também que acabar, e porque depois é só quando a morte nos separe, né? Não é a morte, até a morte o separe, não é assim que foi prometido?
Então tá, ó. Eu já tô com quase 70 anos, a mulher falou desse jeito pra mim, eu achei muito engraçado. Eu tô com quase 70 anos, meu marido é um pouco mais velho, ele tá com 70 e pouco. Então, ó, eu tô vendo, daqui a pouco eu tô ficando livre dessa encrenca na minha vida. Aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu falo pra ela que ela tá programando na próxima vir casada com ele de novo? Como é que eu vou falar isso pra ela? Aí eu pensei, meu Deus, falo ou não falo, hein? Falo ou não falo, falo ou não falo. Aí eu pensei, bom, nós estamos aqui para em busca da verdade da doutrina espírita, né? Eu falei assim, pera então, minha irmã, mas é o seguinte, se você está se sentindo torturada, né? Se você repudia, né, o seu marido, já não aguenta mais, se ele viveu um casamento que considera um sufocante, é sinal que as coisas não foram reparadas, né? Quer dizer, não houve uma conexão. Lembra que eu falo sempre do engrenamento perfeito? As engrenagens, assim, elas estão se batendo, os dentes. Elas não estão casando. Os dentes não estão se alinhando. Ou seja, não está havendo uma rotatividade. Não está havendo um caminhar. Não está havendo um progresso nisso. O que está havendo é assim, vamos esperar o tempo passar para acabar logo esse tormento que eu vivo. E Deus não quer que ninguém viva em tormento. Essa não é a lei de Deus. Lembrando, a lei de Deus é a lei de amor. E aí quando a pessoa então vive com esse sentimento, que olha, eu estou vivendo uma tortura, eu não vejo a hora de acabar logo esse inferno na minha vida, esse não é um casamento que Deus fica contente. E volto a dizer, como a Estela também disse, não é uma recomendação da doutrina que ninguém se divorcie, hein? Pelo amor de Deus, não vamos interpretar isso, hein? Não vamos trazer para o lado equivocado da coisa, não. Jamais, nunca vai ser estimulado, ninguém vai estimular nunca você a se separar, nunca. O estímulo da doutrina é sim, perdoar, relevar, ponderar, amar. Se você não consegue fazer isso, e você está vivendo esse inferno astral, vive estressado, nervoso, já teve 3 infartos, já teve um AVC de tanto raiva que você tem do teu cônjuge, rever bem esse matrimônio aí. Faça uma revisão, porque isso está te fazendo mal, e está fazendo às vezes mal para o outro também. Né? Com certeza. O que é indissolúvel, então, é o amor. Isso é indissolúvel. Deus não abre mão de que o amor impere. Agora, se o amor não está imperando por ainda uma incompetência que todos nós temos, todos nós. Com certeza, por exemplo, em relação com a Estela aqui, eu sou incompetente em um monte de coisas. Eu deixo a desejar um monte de coisas. Então, não tem gente perfeita, mano, nesse mundo. Você não vai encontrar marido perfeito, esposa perfeita. Você não vai encontrar. Até porque acho que se você encontrar alguém perfeito, você vai crescer pouco, né? E é justamente por isso que nós estamos juntos. Pra gente, com as nossas imperfeições, irmos nos readequando, irmos nos sincronizando. Senão vamos falar disso para sempre aqui. Então, o que acontece? Pessoas que vivem juntos, mas não são casados no papel. E aí? Tá valendo ou não? Poxa, tá valendo demais. Porque a lei da sociedade é às vezes uma lei que é só de aparência. Muitas vezes as pessoas se casam no papel por aparência, mas não se amam. E tem gente que vive junto a vida inteira, nunca casou no papel, não tem nem registro que os dois são casados, mas estão em completa harmonia. E aí? Eu te pergunto, o que vale aos olhos de Deus? O que vale é onde está tendo amor. Deus está em busca de que nós cultivemos o amor entre nós. Por isso que se estabeleceu a necessidade de casarem-se 2 pessoas, de unirem-se, para que então aumente essas possibilidades. Diante das dificuldades, das diferenças que nós todos temos, todos nós estamos em crescimento quando suportamos a convivência. Você convive com alguém totalmente diferente, foi criado em família diferente, tem um sobrenome diferente. Às vezes a pessoa nasceu em um lugar diferente, tem culturas diferentes. Você vê pessoa que casa com outra pessoa de outra nacionalidade, que fala outra língua. Gente, essa é uma valiosíssima oportunidade de que a gente aprenda muito um com o outro. Aí é que se estabelece essa lei de amor. É nisso aí que Deus tem como objetivo para a nossa vida. É aí que a coisa funciona de vez. Outra coisa, então, bacana que eu trouxe aqui para nós, para falar rapidamente, para o nosso tempo não passar muito aqui. Deixa eu ver que eu mudei aqui. O Rede Amigo Espírita não está conectando.
Parece que na Rede Amigo Espírita, aqui no canal no YouTube, Caiu. parece que caiu a conexão e não voltou mais. Mas no Facebook nós estamos ativos aqui. Coisas de tecnologia, gente. Então a gente pede até desculpa pro pessoal aí. Deixa eu ver, entra de novo aqui. Vamos ver. Não entra Então, infelizmente o pessoal do YouTube nos perdoa e a conexão caiu aqui. E aí no YouTube parece que não voltou, né? Como aconteceu aqui no YouTube. No YouTube volta, acho que tem um prazo de uns 5 minutos aí se a conexão cair. No Facebook volta, mas no YouTube parece que não voltou. Então, mas a gente pede perdão aí ao pessoal. Depois nós estamos gravando também esse vídeo. Então depois a gente faz edição e coloca ele na íntegra certinho. Então ninguém vai perder nada do que está sendo falado aqui. Bom, olha que interessante que eu trouxe para nós. Sempre é bacana trazer algo extra. Em relação aos 5 tipos distintos de casamentos. Já ouviram falar disso? Tem um livro chamado Estudando a Mediunidade, onde Martins Peralva traz para nós uma divisão didática dos diferentes tipos de casamento em 5 tipos distintos. Olha que interessante, para a gente observar em qual nós estamos enquadrados. Veja bem, o primeiro e o mais raro de todos, os transcendentais. Já ouviram falar disso? Casamento transcendental são casamentos afins entre almas enobrecidas, que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. São raros casos aqui na Terra. Vou colocar aí para falar uma numeração, aí, 0,5% dos casamentos do mundo aí. Casamentos afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se a afeição em encarnações diversas. É um indivíduo que, encarnação por encarnação, está sempre reencarnando e convivendo juntos, casando novamente por aí afora. São pouco comuns na Terra. Agora, os casamentos um pouquinho mais comuns, a média da população. Os casamentos provacionais são uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e, simultaneamente, desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. Você está com um casamento aí que a pessoa, como essa senhora veio falar para nós, estou aguentando aí, estou aguentando, está acabando aqui. Logo eu estou livre dessa cadeia. Então são casamentos provacionais, onde você vive junto para então desenvolver virtudes diante das dificuldades de relacionamento com o outro. Ou seja, o outro não é difícil para me causar dor, não. O outro é difícil para ver onde eu suporto, onde eu aprendo com isso, onde eu cresço. Teve gente que veio perguntar assim para nós, mas então tu quer dizer então que eu tenho que aguentar mesmo, tenho que ficar casado o resto da vida. Falei, olha, se isso não estiver te fazendo mal, fica aí. Fica aí, porque se você casar com outra pessoa, agora eu vou fazer um papel um pouquinho cruel aqui agora, acho que eu vou fazer, hein? Eu vou ter que falar, não vai ter jeito. Fica aí, porque às vezes se você mudar, eu vou falar de mim, vai. Como eu sou difícil, vou falar de mim, tá, gente? Não é de vocês aí, não. Fica nesse casamento, porque se você sair desse casamento, você vai para outro, o outro não vai dar certo também, porque você que é o problema. Você que é difícil. Então você vai só mudar de cônjuge. Os problemas vão continuar, porque o outro também é igual. Você entende isso? Esses são os casamentos provacionais. São os mais comuns, ou seja, 50% dos casamentos da humanidade aí. Agora, outro caso um pouquinho mais difícil, os casamentos sacrificiais. São aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. A gente observa isso muito claramente com a mãe do André Luiz, né? Quem lê o livro Nosso Lar, os livros aí do André Luiz, a mãe dele relata no mundo espiritual, ela mesmo tendo um nível evolutivo, que vai aceitar, e provavelmente nesse momento estão ainda aí, devem estar reencarnados aí os pais do André Luiz, os pais dele da outra encarnação passada, voltaram nesse consórcio onde a mãe dele é muito mais evoluída. Aceitou as duas. E mesmo sabendo que o complicado é o marido, que é muito menos evoluído, que atraía, então ela aceitou vir as amantes do marido como suas filhas. Olha que coisa mais linda. Olha que sacrifício, mas para o bem. Não é um sacrifício que a pessoa sente aquela dor. Você entende? O que Deus não quer é a dor. Mas se você suporta o sacrifício com altivez, com sabedoria, é ótimo para o teu crescimento. Você está num casamento aí que é difícil, teu marido é complicado, ou tua esposa é uma pessoa também
que é muito diferente de você, mas você está lidando bem com isso, você está compreendendo que essa conexão que vocês têm aí é para os dois crescerem, você está no bom caminho, meu irmão. É isso aí que Deus espera de você. Agora, assim, está te causando dor, você não dorme à noite, você está doente, você está com vontade de que teu marido morra e enterra logo essa praga aí. Você não vê a hora dele se empirulitar aí, teu esposo, tua esposa, aí você está num casamento afundado já. E já acabou já, você não percebeu. Às vezes a sociedade fica, mas como? Os dois viviam tão bem, as pessoas veem de fora. As pessoas o que veem só o verniz, não veem a essência. Só quem está dentro do casamento é que sabe da essência dele. Então, o que a doutrina espírita vem nos trazer é uma lição de não banalização das uniões, para que isso não gere o chamado karma, não gerem as expiações, para que a gente se una às pessoas quando a gente está amando mesmo. Não se una a alguém porque a pessoa tem dinheiro, por questões materiais, né? Porque a pessoa tem um corpo bonito, porque a pessoa tem uma beleza, ela tem uma influência na sociedade. Não faça isso. Se você gosta de alguém ou pensa em se casar com alguém por questões sexuais, por laços de sexualidade, de interesse material, tome cuidado. Tome cuidado, porque isso pode te comprometer seriamente. Agora, se você ama a pessoa, não importa a aparência física dela, não importa se ela tem dinheiro, se ela não tem, você está no bom caminho. Você está adquirindo virtudes. Você está buscando a essência, você está amando o espírito, você não está amando a casca. Você não está em busca do verniz, você está em busca da essência. Você não dá valor ao frasco, você dá valor ao conteúdo. Você está correto. Então faça essa autorreflexão. Casei com meu marido, casei com a minha esposa. Por quê? Qual foi teu interesse? Se você o ama de verdade, você vai suportar que um dia ele fique doente? Você vai suportar se um dia ele entra em falência material? Perca tudo. Uma mão na frente e outra atrás. Você vai amar a pessoa do jeito que ela é. Não importa se ela fica feia, se ela engorda, se ela fica doente, se ela não tem mais dinheiro para te dar uma casa para você morar, se ela não tem dinheiro mais para te pagar o básico, ela faliu completamente, materialmente. Você vai continuar amando ela. E às vezes eu conheço casamentos que quando aconteceu isso, aí que o casamento se fortaleceu mais. Quando a pessoa vivia na matéria, no vislumbre de uma vida material pomposa ou farta, os dois quase nem conviviam, porque não tinha tempo. Estavam sempre no clube, estavam sempre na sociedade, no shopping, em viagem, não dava tempo de se conversar. Quando eles perderam tudo, aí é que eles se uniram. Aí que o casamento começou mesmo. Aí que a coisa fluiu. Quando o outro, um viu o outro na iminência de morrer, porque descobriu que estava um com câncer, com uma doença grave, aí é que o elo se fortaleceu mais. Aí é que a coisa funcionou bem. Então, olha que interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. E o último tipo, eu falei até agora de 4 tipos distintos de casamento. O último tipo são os casamentos acidentais, que são aqueles que não foram programados no mundo espiritual, obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Esses são os mais danosos, mais trágicos, porque as pessoas casam, depois na hora que de acordam, falam, nossa, o que eu estou fazendo com esse cara aqui? Um acidente. Quem que é esse fulano aí, gente? Não sei o que eu estou fazendo aqui não. Não, para tudo. Eu estava doido, eu estava no outro mundo. E aí o Martins Peralva reflete aqui, está no livro Estudando a Mediunidade, tá, gente? Não sabemos em qual categoria nos achamos, mas não existe o acaso. Ninguém se acha sob o mesmo teto por mera casualidade. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo fim de servir de prova a uns e de avanço aos outros. Quer dizer, a providência divina traz para nós esse tipo de possibilidade. Você vê que eu falei de 5 tipos, transcendentais, os raríssimos, os afins, os provacionais, os sacrificiais e os acidentais. Em todos eles você pode crescer. Agora, se em qualquer um deles isso está te causando grandes transtornos, acende um alerta aí. Você está vivendo porque a tua família não pode dar desgosto para a tua família, e desgosto para o teu coração você pode dar? Desgosto para o teu cônjuge. Vocês vivendo aí, um querendo matar o outro aí. Isso você pode fazer? Você não pode fazer isso não. Então, as uniões foram criadas por nós. Deus dá o suporte.
Deus te providencia ali toda uma proteção naquilo que você escolheu. Escolha é tua. Não foi Deus que escolheu, não. Deus só dá a guarida ali. Ele dá os recursos para você então ir adiante com a escolha que você fez. E aí depois, diante dessa situação, você escolhe então qual caminho tomar. Então a gente recomenda sempre: analise a tua consciência. Veja se você está vivenciando algo dentro de uma lei de amor. Essa é indissolúvel. Essa lei nunca vai mudar. Agora, se você vive num relacionamento onde você está aí todo dia amargurado, e o teu cônjuge também, você não está feliz, não está te fazendo bem, pensa bem, hein? Pensa bem para não perder a tua existência aí com essa nossa irmã que eu te falei agora há pouco, que foi lá me contar isso. Está acabando meu tormento. Só está acabando nada. E aí eu vou contar como é que foi o desfecho dessa história, né? Que eu não falei. Eu falei para ela assim, eu não acabei não contando assim, que ela provavelmente em outra encarnação vem com esse marido de novo. Porque eles não conseguiram reparar, não conseguiram aprender, não conseguiram vivenciar. Então é feita uma nova programação para que o reparo seja concluído. Para que então essa sincronicidade se estabeleça. Eu falei para ela só apenas olhar para as virtudes do marido, começar a notar mais o que ele faz de bom, porque não é possível, você casou com ele, alguma coisa você viu nele de bom. E a gente às vezes olha sempre o lado negativo da pessoa. Quer dizer, você está esperando uma perfeição num mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, você não vai encontrar em lugar nenhum. Pode procurar onde você quiser. Não, vou procurar um príncipe encantado, uma princesa. Você não vai encontrar, não existe, nesse mundo não tem. Os príncipes moram em outros mundos aí, mais felizes que os nossos. Aliás, mais felizes do que o nosso, né? Então, semana que vem tem mais. Nós vamos falar semana que vem sobre o divórcio, é o 5º item do capítulo 22. Então a gente vai ter muito assunto sobre isso aqui para ser falado nas próximas semanas. A Estela vai dar mais um comentário aqui, final, para a gente então ir para a nossa prece, que hoje, com a travadinha que deu aqui de uns 2 minutinhos, nossa hora se estendeu um pouquinho mais. Bom, só para reforçar o que o Sander falou, não é regra de reencarnação você reencarnar marido e esposa novamente. Regra pedagógica divina é que essas almas passem a se amar, porque elas desencarnaram se odiando. Pode ser que voltem irmãos, né? Enfim, reconsidere que às vezes você está reclamando daquele chato, mas você tem muita chatice também. Só. Tem uma pergunta aqui que uma moça fez, acho que está no seu, Sander. E quando os filhos não gostam da nova esposa, pois ele é viúvo? Tudo que a gente está falando de divórcio serve para relacionamentos também. Porém, quando se trata de filhos, a gente pensa numa substituição na mente. E ninguém vai substituir a mãe. Ah, mas morreu, eles ainda estavam no berço, nem conheceram a mãe. Piorou, porque a imagem que eles fazem da mãe é de perfeição. Ah, não, eles conviveram e viram que a mãe tinha também defeitos. Porém, quando a pessoa morre, a gente esquece os defeitos, só fica coisa boa. Então, nunca alguém vai substituir, não vai conseguir. O que está faltando é um olhar de mais compreensão desses filhos para com esse pai. E principalmente com essa esposa que ele agora está em novo consórcio. É um egoísmo nosso querer que a pessoa fica solteira porque você é um cavalo marinho. Cavalo marinho não encontra outra pessoa. Outro cavalo marinho quando desencarna. Quando morre, cavalo marinho desencarna, isso. Arara azul, também, por isso que estamos em extinção. Ela faz um parceirinho, depois quando morre ela vive sozinha. E como ela tem um ovinho por ano, se sobrevive, está entrando em extinção. Nós humanos não, ele necessita viver em conjunto. Então ele fez um novo consórcio, os filhos não estão aceitando. Será que os filhos estão dando um novo apontamento de um divórcio vindo por aí? Os não estão aceitando porque é muito difícil substituir a imagem de mãe. O que eles têm que fazer não é substituir a imagem de mãe, que essa daí é insubstituível praticamente. É compreender que o pai necessita dessa companheira. E essa companheira vai vir cheia de defeitos. Assim como um padrasto, uma madrasta ou qualquer outra pessoa que a gente tenta pegar um e colocar o outro no lugar. Vai ter muita lacuna a ser preenchida. Não olhe para as lacunas. Olhe para o que já está sendo preenchido. No caso desse viúvo, uma nova companheira.
Vamos pensar assim, se a gente estiver falando com filhos, exigindo que a madrasta seja perfeita, ou se a gente esteja falando com filhos que exige que o padrasto seja perfeito, nem seu pai era, nem sua mãe era. O que a gente tem que enxergar agora é: papai arrumou uma nova esposa, que ele seja feliz com essa companheira, cheia de defeitos, assim como ela é cheia de defeitos também. Que mamãe seja feliz com esse novo companheiro, porque mamãe também merece, cheia de defeitos, e ele também cheio de defeitos. E segue o bonde. Lembrando só da frase de Jesus: reconcilie-te com teu irmão enquanto estás caminhando com ele. Então aproveite, você está aí num casamento, que você está do lado de uma pessoa que talvez pode ter sido um grande desafeto do passado, ou então é até um desafeto nessa existência. Se você não está pensando em exterminar a pessoa, nem ela te exterminar, conviva bem. Aprenda a buscar em você os erros que impedem que esse relacionamento esteja sendo bom. Descubra em você onde há as imperfeições que te fazem sentir que esse casamento é uma tragédia. Descubra que assim, a tragédia é uma percepção nossa, né? Que aos olhos dos outros fala: nossa, mas teu marido é tão bom e tal, tua esposa é tão legal. Talvez ele seja bom mesmo, talvez o errado sejamos nós. Vamos buscar essa reflexão. Deixa eu descobrir se o problema, se o osso duro de roer aqui não sou eu desse casamento. É preciso fazer essa reflexão sempre, porque a gente sempre está buscando o outro. Apontamentos aí, ó. O problema é aí, ó. Aqui, ó. A gente sempre fica assim, até disfarça, né? Olha o problema aqui, ó, na minha vida, ó. Deixa eu coçar minha sobrancelha aqui. Às vezes o problema sou eu que sou intolerante, impaciente, inflexível. Não vejo virtude, só enxergo defeito. Será que isso não está acontecendo com a gente? Vamos pensar nisso? E vamos para a nossa prece de encerramento? Senão daqui a pouco o Zé Aparecido me liga aqui e fala: pelo amor de Deus, tem que acabar isso. Está acabando nossa cota de internet aqui. Ainda bem que não acaba, né? Mas a paciência de todo mundo acaba. Então vamos encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, já convidando vocês para a semana que vem a gente dar continuidade nesse assunto, falando do divórcio. É um assunto atrelado ao outro aí. Vamos lá então? Vamos para a nossa prece? Eu vou sair com a calopsita. A Nina fez uma cantoria aqui com uma amiga nossa que disse que a calopsita dela estava ouvindo e estava empolvorosa lá. Olha lá, Nina. Nina é nossa artista aqui, ó. Gente, vamos lá então para a nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, nosso mestre e amigo, que honra e que satisfação, Senhor Jesus, podermos estar diante da Tua nobre presença. Sentimos daqui as vibrações do Teu coração amoroso, que nos emana as lições do Evangelho que saíram dos Teus ensinamentos, e hoje pudemos aqui compreender, em relação à indissolubilidade do casamento, nas questões afetivas que nos unem, nos vínculos que criamos com as pessoas, e que possamos valorizar mais esse vínculo com o nosso cônjuge, com a nossa, para quem tem namorada, para quem é noivo, que nós possamos fortalecer esse elo de ligação com a pessoa que a gente escolheu para conviver juntos, descobrindo em nós as imperfeições que ainda temos e que estão fazendo com que esse relacionamento se torne desgastante. Muitas vezes são pontos de vista nossos ainda inflexíveis e intolerantes, que transformam a imagem do outro em alguém não bom para conviver. Que nós curemos em nós as feridas que nos fazem ter relacionamentos fracassados. Que nós possamos fortalecer o elo de ligação com aquele que está dedicando a sua vida ao seu modo para boa convivência conosco. Que nós saibamos, Mestre, discernir o que é bom do que é ruim, e que possamos encher o nosso coração sempre com as virtudes que nos catapultam para essa evolução que tanto buscamos. Que nós descubramos o nosso cônjuge, Senhor Jesus, as dificuldades que eles têm, e possamos auxiliá-lo. Que nós possamos buscar as dificuldades que nós temos e possamos nos readequar, transformando a nossa vida num manancial de harmonia, de tolerância, de compreensão, de autorremodelação, a ponto que nós possamos sair dessa existência sem dívidas, sem comprometimentos, sem rancores, sem mazelas morais,
que depois ficam pendentes e ficam sendo necessárias então novas encarnações para reparar algo que nós podemos fazer agora, enquanto estamos aqui, seguindo o teu ensinamento, para repararmos com os nossos chamados inimigos e que muitas vezes moram conosco dentro da nossa casa. Que nós deixemos de olhar as pessoas com quem convivemos como inimigos e passemos a ter um olhar mais meigo, cientes de cada pessoa que convive conosco, Senhor Jesus, é alguém também carente como nós, também cheio de falhas e que estão aqui em busca de felicidade. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que nos acompanha com a sua generosidade, com a sua paciência. Rogamos a tua permissão para continuar esse trabalho aqui na semana que vem. Quero abençoar cada amigo que nos acompanha aqui pela Rede Amigo Espírita, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais infinitas. Depois esse vídeo acaba indo fazer coro. Mestre amigo, abençoe cada pessoa com saúde, discernimento, serenidade. Que nós possamos aumentar o nosso grau de flexibilidade, de tolerância, de compreensão e passemos a ter uma vida muito mais leve, mais fácil de ser vivida, com mais felicidade no nosso coração, sabendo que cada um de nós é amado profundamente pelo nosso Pai. Mestre amigo, abençoo cada pessoa e agradeço a sintonia boa dos benfeitores espirituais que o Senhor nos envia para comandar esse trabalho de discernimento em relação a um assunto hoje tão delicado, mas que nós desejamos muito que tenha feito ressonância positiva no coração de cada pessoa que nos acompanha. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco sempre. Queremos estar contigo, Senhor Jesus, nessa boa vibração, nessa boa sintonia, nesses bons aconselhamentos que só o Evangelho nos dá. Obrigado, Mestre, obrigado, Deus, nosso Criador, por mais um dia, mais uma semana. Abençoe cada pessoa nesse momento com luz, saúde, paz e muito amor, e que assim seja. Nossa gratidão aos amigos, especialmente aqui do YouTube. Eu acho que o Zé Aparecido criou um outro link, é que ele percebeu que a conexão caiu no YouTube, ele já rapidamente criou. Ei Zé, grande Zé, o Zé é um anjo da guarda nosso aqui, viu? O Zé que fez a conexão de novo aqui. Nós agradecemos a presença de cada um. Desculpamos aí pela queda de conexão. Por mais que a gente não tenha culpa, mas nós temos a responsabilidade, né? Mesmo com uma conexão de fibra ótica e de alta velocidade e tudo mais, está passível de falha, né? Se nós humanos falhamos, imagina as máquinas que nós criamos, né? Então a gente abençoa muito a presença de vocês, com gratidão e com o desejo que possamos estar aqui novamente na próxima semana.